Olá pessoal, aqui estou eu mais uma vez, eu e meu sobrinho Leandro, que me ajuda aqui nesse começo de trabalho, né? Estamos aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa de sábado e eu quero de novo, né? Mais uma vez ler com vocês, né? A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e eu quero dar continuidade àquele assunto. Sobre o primeiro, eu vou lançar um vídeo falando sobre a Páscoa judaica e a Santa Ceia, que se comemora aqui, né, no Ocidente, né? Eu entendo assim, a Páscoa judaica, ela é regional, ela é restrita só para o povo judeu, porque já fala, Páscoa judaica. Esse texto você vai encontrar em Êxodos 12. Menciona assim a instituição da Páscoa. Por Deus estava instituindo a Páscoa para aquele povo que iria sair do cativeiro no Egito. Então Deus deixou a comemoração da Páscoa para o povo judeu e em estatuto perpétuo. E eu vi, né, a gente veio, né, lendo, eu aconselho os irmãos, as pessoas, né, vocês a verem o outro vídeo, que nós viemos, né, devagarzinho nós viemos, a gente foi lendo livro por livro, e eu fui mostrando que ano após ano era comemorado a Páscoa judaica, certo? E ela foi passando de geração a geração e foi sendo comemorada, normal. Aí eu deixei esse último pedaço do vídeo para que o primeiro vídeo não ficasse muito longo, muito extenso, muito cansativo também, para que a gente possa chegar a um consenso, né, entender. E eu creio que é a última vez que eu ouvi falar sobre a Páscoa. Ela se encontra em 1 livro de Coríntios, no capítulo 11, 17. É o livro e o capítulo que mais se usa, né, nas igrejas hoje. E eu, quando estava, né, dentro da igreja e tal, eu participava disso, e sempre se começava assim. Eu até às vezes ficava assim, poxa, por que eles não vão lá em Mateus, em Lucas, e, né, faz o culto da ceia de acordo com esses outros livros, porque eu já estou cansado de ler Coríntios aqui, sabe? Eu queria coisas novas, coisas diferentes, entendeu? Não que seja secular, não estou querendo secularizar as coisas, entendeu? Quer modificar as coisas de Deus, quer diferenciar, não é isso. Eu estava falando que eu queria dizer que sempre no mesmo culto dessa Páscoa aqui, e sempre lendo a mesma mensagem de Paulo, estava ficando meio extasiado e não consegui chegar a um consenso também. Mas que também, né, se eu não tivesse escutado também bastante esse versículo, algo não ia bem, eu não sofreria a metanoia que Paulo menciona nos livros dele, que é o que como é que é mesmo, Rick, que a mulher fala para o Homer no desenho lá? Quando ela fala, ei, o que é mesmo a palavra? Qual é a palavra? Epifania. Epifania. O que é epifania? É a compreensão súbita da grande verdade. Se eu não tivesse me atentado a um trechinho, eu nunca teria essa epifania. Eu nunca teria, dado lado ao Espírito Santo, mas sempre naquele comodismo da carne, aquela, tá bom, é esse mesmo, vamos lá. Nunca teria entrado não, espera aí, uma curiosidade e tal, que é essa parte aqui. Nós vamos destrinchar esse texto aqui e nós vamos chegar lá no entendimento, que é essa parte aqui, deixa eu ver, no 25, lá no finalzinho fala assim, que todas as vezes que beber, em memória de mim. Eu tomava, né, participava da ceia lá e tal, mas eu ficava com esse em memória de mim na minha cabeça, eu ficava com aquilo na minha cabeça. Como eu já disse no primeiro vídeo, vocês vão, né, acompanhar lá, vocês vão conseguir entender a linha de raciocínio. Em memória de mim, como eu poderia estar
hoje, né? Hoje em dia, como a gente pode estar dentro da igreja, participando, né, dessa comemoração, assim, né? Eu falo entre aspas mesmo, porque para mim isso não tem um efeito que a cruz teve, entendeu? O efeito que a morte de Cristo teve, isso não é o efeito que tem na vida nossa. Vamos lá, vamos devagar. Quando fala em memória de mim, Cristo está falando em memória de mim ali, e a gente se pratica ainda hoje aqui, então quer dizer que no terceiro dia ele não ressuscitou, ele continuou morto. Aqui era numa sexta-feira, né? Creio eu que era numa sexta-feira, ele estava na mesa, ceando ali, né? Praticando a Páscoa judaica, ele estava praticando a Páscoa. Paulo também Paulo está contando a história ali, tá? Paulo está trazendo a memória, né, o que aconteceu lá, trazendo a memória. Então ali ele está, hoje em dia, assim, se você participa disso e lê esse trecho assim, né, toda vez que beberdes, será em memória de mim. Mas então Cristo está morto, ele continua morto lá no sepulcro. Então ele morreu na sexta, permaneceu no sábado e no domingo não levantou ninguém lá. Até tem uma música, né, que fala, uma música do Capital Inicial que fala assim: e no terceiro dia ninguém ressuscitou, né? É bem, sabe, bem assim, bem direto pra gente mesmo. Fica na mente da gente então. Então no terceiro dia ninguém ressuscitou. Se a gente praticar dessa forma aqui, que está aqui, né? Eu entendo dessa forma que está aqui. Se você toma em memória de Cristo, então ele está morto para ti. Para mim ele não está. No terceiro dia ele ressuscitou, subiu, está vivíssimo, sentado à destra do Pai. Essa é a verdade. Essa é a verdade que eu acredito que está na Bíblia, né? Que está na Bíblia aqui, que eu creio que muitos deveriam entender isso, né? Entender dessa forma. Não julgo assim, a capacidade intelectual de cada um, não julgo isso. Entende? Eu consegui chegar a essa conclusão porque eu busquei com afinco, busquei com vontade de entender essa parte. Porque toda vez que eu praticava isso e era em memória dele, eu ficava assim: mas como é que eu posso fazer algo em memória de quem está vivo? Eu só posso praticar algo em memória, um tributo, para quem morreu. Mas eu participava, porque eu era diácono da igreja, eu era serviçal ali, eu obedecia, né, a hierarquia e tal. Mas aquilo sempre me incomodou. Mas aí a gente vai começar a ler devagar aqui, eu vou explicar esse texto aqui, eles leem e pá, fica lá. Como se fosse uma doutrina, como se Paulo estivesse falando: é lícito, vamos fazer, é isso mesmo, tal. Mas eles isolam todo o texto e pegam só esse pedacinho. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas toda vez que ia chegar nessa hora, na hora, né, que vinha a bandeja com, né, os elementos, falava assim: e tendo tomado o pão, tal, Jesus falou tal. Ou então às vezes eles começavam assim: porque eu, Paulo, recebi do Senhor o que também vos ensinei e tal. E isso lido e jogado sem a interpretação do Espírito Santo é apenas um texto de um livro, não significa nada. Eu creio assim, não significa nada. Se você lê por ler, seria melhor se você lesse um livro, qualquer coisa, um livro secular, que o povo gosta de falar. Para mim toda obra é boa, né? Todo livro, toda literatura, todo o dom que o ser humano tem é dado por Deus, seja para música, seja para arte cênica, seja para o que for, é dom de Deus. Ninguém nasce com aquilo, sabe? Ninguém elabora, ninguém dá um upgrade sozinho assim na vida, não. Eu aprendi isso e não, é tudo Deus. Vamos lá, queridos. Eu peço que vocês, né, abram a Bíblia aí e vamos lá em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Já começa assim, ó, Paulo falando, a igreja de Coríntios. Instrução, o meu prefácio está assim: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Eu já disse que essa ceia do Senhor, ela não tem um efeito espiritual como a Páscoa.
entendeu? A Páscoa do Senhor. Eles trocaram a ceia por Páscoa. Tudo bem, a ceia, a Páscoa era a ceia, era um jantar noturno e tal. Só que não tem a mesma, que nem eu falei no outro vídeo, não tem a ênfase do mandamento de Êxodo 12, não tem aquela, sabe, não tem aquele valor. Ficou a ceia, ficou uma comilança, ficou comida, ficou um jantar. Então Paulo está chamando a atenção do povo sobre isso. E quando se lê ali e tal, né, Paulo falando e tal ali, dá a impressão que Paulo está concordando, né? Não, é isso mesmo, Paulo mandou fazer, Paulo isso. Mas vamos lá, no capítulo 17. Paulo fala assim, ó. Na minha Bíblia está dessa forma, irmãos, queridos. Eu não sei como é que está na de vocês. Pode ter umas diferençazinhas, mas a gente chega lá. Nisto, porém, que vos prescrevo, Paulo está escrevendo a carta, né? Não vos louvo, quer dizer, não concordo, não estou de acordo. Porquanto vós ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Puxa, por que Paulo está falando isso? Requerente à Páscoa, ou à ceia. Põe isso na mente, a Páscoa ou a ceia, tanto faz. Por que Paulo está chamando a atenção do povo então? Tipo assim, repreendendo o povo? Se era algo ali a ser feito, né? Se era lá para ser feito e se é para fazer aqui. Aí Paulo assim, no versículo 18. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, até creio. Quer dizer, até acredito que há essas divisões. Na minha tem Bíblia que está escrito dissensões. Que há, assim, discussões, que há, assim, uma desconcordância e tal. E a palavra igreja aqui está falando, não é a igreja física. Porque no tempo de Paulo, ou no tempo no Primeiro Testamento lá, tal, existia uma igreja, um templo, que era o templo de Salomão, só isso, não existia mais nenhum. Os que tinham lá eram os templos pagãos lá, tal. E se tinha algum templo lá cristão também, não tinha o propósito de Deus, porque só o templo de Salomão que era a dita casa de Deus, certo? Então Paulo está falando aqui que quando reunis na igreja, quer dizer, tem uma desconcordância aqui na tradução, sabe? Porque parece que está vos reunindo na igreja, parece que Paulo está falando que estão se reunindo dentro de quatro paredes e aquele lugar é a igreja. Não, Paulo está falando que quando vos reunis como igreja, porque sempre foi como igreja, Cristo morreu por pessoas, não por paredes. Cristo nos transformou em igrejas dele, né? E não paredes. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então Paulo está falando assim, eu até entendo que há essas divisões entre vocês. E continuo. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, que haja, sabe, discordância. Um concorda e outro não. Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quer dizer assim, se alguém sabe que tem algo estranho, não cabe a ele calar-te. Não cabe a ele ficar calado, cabe a ele orientar, exortar, falar, tem algo errado aí, seja espiritualmente ou seja fisicamente, entende? Eu creio assim, as coisas de Deus nunca foi bagunça, entende? A Páscoa judaica nunca foi bagunça, sempre teve o respeito às ordenanças, às ordens religiosas judaicas. Então Paulo está falando que, né, tem gente discordando ali, pode haver uns burburinhos ali e tal, né? E é necessário que os aprovados, quer dizer, de certa forma Paulo está falando assim, que as pessoas certas se levantem para corrigir as erradas. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, no mesmo local, não é a ceia do Senhor que comeis. Na minha está escrito assim, tem outras traduções que está escrito assim, não é para comer a santa ceia do Senhor. Tem Bíblias que está escrito assim. Paulo está falando que quando vos reunir lá, não é para comer a santa ceia do Senhor. Mas por que Paulo está falando assim?
Porque Paulo está trazendo, tentando, por meio de escrito, porque está falando, essa que vos prescrevo. Paulo está escrevendo a carta e mandou alguém entregar. Paulo está falando assim: quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Paulo está tirando da esfera espiritual, do zelo, do valor da Páscoa judaica, e está levando só para o materialismo, para o físico, para a ostentação, para a comilança, entendeu? Paulo está tirando desse âmbito aí espiritual e está jogando só na parte carnal, na parte do ser humano. Entendeu? Paulo está falando assim, porque quando um come mais do que o outro, alguém fica sem alimento, entendeu? Alguém fica sem alimento. E era para se reunir todo o povo, cada ano era para o povo judaico, o povo judeu se reunir e todo mundo comer, todo mundo se saciar, todo mundo se reunir, sabe, no mesmo nível ali, a mesma paz, serenidade, com o valor, com o zelo, entendeu? Lembrando de que Deus tinha tirado o povo lá do Egito, sabe, com essa importância, não deixar as coisas de fora entrar por meio e atingir o coração deles. E o que Paulo ele quer dizer aqui? Que está virando bagunça, que está virando só ostentação. Ostentação, eu tenho, eu posso trazer mais comida do que o outro, eu vou comer tudo isso aqui porque eu que trouxe. Olhem só, reparem comigo. Paulo está falando assim, porque quando um avança na frente e come mais que o outro, alguém fica sem comida, ao ponto que o outro toma demais e se embriaga, porque era vinho ali, entendeu? Não é suco, maguari, e não é pão puro, era a ceia judaica, era o pão sem fermento, sabe, o novilho assado lá, e tinha todos os rituais dele lá. Não tem, olha só a bronca que Paulo dá a respeito do ato de se fartar. Não tem, porventura, casa onde comer e beber? Paulo está falando, poxa, você não tem casa para comer e beber não? Por que você vem aqui na comemoração, na celebração da Páscoa, que é um estatuto perpétuo? Por que você vem aqui para encher a barriga e se ostentar na carne e mostrar para os outros que pode comer à vontade e tal? Não tem, porventura, casa aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja? A igreja aqui está falando de novo, né? Como eu já falei, a igreja não é física, a igreja são vidas. O que Paulo está querendo dizer aqui? Está menosprezando a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Paulo está falando assim. Você está querendo fazer o que com isso? Enchendo a mesa aqui, comendo fartura e olhando o povo lá fora passando necessidade? Porque tinha muitos judeus ali, pobres, que queriam participar da Páscoa e não tinha condição, às vezes, de estar ali. Era para o ajuntamento, era para o povo se unir. Mas os ricos da época, os poderosos, faziam aquele banquete só para eles e os pobres eram deixados de lado. É isso que quer dizer, uma da premissa desse texto é isso. Está falando sobre a soberba, está falando sobre a comilança, está falando sobre a ostentação de carne sobre carne, entendeu? Paulo está falando, vocês estão desprezando a igreja, né? Desprezando a igreja, as vidas lá fora, e estão querendo envergonhar eles que nada têm. Eles não tinham que comer às vezes, eles queriam participar ali. O que vos direi? Paulo está falando, o que eu vou dizer sobre isso? Vou louvar-vos? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, não concordo com o que vocês estão fazendo. Vocês estão dissuadindo, vocês estão dissimulando, entendeu? Vocês estão fingindo. E nisso certamente não vos louvo, Paulo fala. Aí vem assim, tem que ter coerência para você entender. Você tem que voltar um pouco na história de Paulo. Paulo, antes, a história fala que Paulo não se chamava Paulo se chamava Saulo. Porque
Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí fica a pergunta no ar. Eu vou perguntar aqui, o meu sobrinho vai responder o que Paulo recebeu. Aí, o que Paulo recebeu do Senhor Jesus? Nada. Nada. Paulo não recebeu nada de Cristo, de Jesus de Nazaré. Paulo não recebeu nada. Sabe por quê, queridos? Que Paulo não recebeu nada? Porque Paulo perseguia Jesus. Paulo perseguia Jesus. Paulo não era frequentador do mesmo espaço de Jesus, das mesmas ideias de Jesus. Paulo não partilhava das mesmas ideias de Jesus. Paulo era perseguidor. Paulo só vai ter tete a tete com Jesus após a morte de Cristo. Fala lá que depois da morte de Cristo, o ressuscitar de Cristo, Cristo ressuscita, já é diferente. Vamos devagar, as pessoas vão entender. Jesus de Nazaré veio e pregou aos judeus, ensinou como seria, como teria que ser, sentou à mesa, partilhou o pão, falou para eles: aquele que comeu o meu corpo, aceitar o meu sacrifício na cruz, esse terá parte comigo no céu. Todo aquele que bebeu o meu sangue, quer dizer, aceitar o sacrifício do meu sangue ali, não é beber, não é literal. Esse terá parte comigo no céu. Paulo estava ali no meio? Paulo não estava. Paulo não estava ali no meio. Estavam os 12 apóstolos ali, mas Paulo não estava, porque Paulo não fazia parte da casa de Jesus de Nazaré. Paulo era perseguidor. Então Paulo não pode dizer assim: eu recebi a Santa Ceia do Senhor, eu estava lá, eu recebi, então eu estou falando, estou vos ensinando isso. Não. Paulo fala o quê? Porque eu recebi do Senhor. O que Paulo recebeu de Jesus, de Cristo? Paulo recebeu a ceguidão, sabe? A cegueira. Paulo recebeu a cegueira. Paulo indo a Damasco para pegar os cristãos e matá-los, os apóstolos e tal. Paulo indo lá perseguindo, era Paulo ainda, era Saulo. Saulo indo, Cristo ressuscitado, é outra pessoa, é outra entidade. Não é o Jesus, não é o Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, o homem. Cristo, quando ressuscitou, ele não ressuscitou num corpo carnal. Ele não veio em carne, ele veio em espírito. Entende? As pessoas entendem erroneamente. Dá a impressão, é reencarnação. Se você for crer que Jesus morreu, Jesus homem, e voltou homem de novo, tocaram, pegaram, apalparam, é carne, então é reencarnação. Mas Cristo fala que Deus fala, Jesus fala que não existe reencarnação, não existe reencarnação. Eu respeito, né, os nossos queridos irmãos que acreditam em reencarnação, é o direito deles, é a fé deles. De certa forma, sim, vamos ver no contexto deles, eles estão certos. O que eu falo, o que é certo para ele, para mim é errado, mas o que é certo o que é errado para mim, às vezes para ele é certo, entende? Cada um é um ponto de vista. Então, Cristo, quando ressuscitou, ele não ressuscitou no mesmo corpo. Ele teve o corpo transformado, era espírito. Paulo fala, o Senhor é espírito. Ninguém toca em espírito. A palavra fala que quando ele saiu da cova, a pedra foi removida e ele saiu, Maria Madalena viu ele e foi de encontro com ele, reconheceu ele, a figura ali. Mas ele falou assim: não me toques. Por quê? Porque ainda não fui ao Pai. Quer dizer, era um corpo transformado. Entende? Não poderia ter o contato ali, sabe, com as coisas do mundo, sei lá, é espiritual, devagar a gente chega lá. Entende? Então eu quero dizer que Paulo, falando aqui, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, 2 pontos, ele vai falar o que ele ensinou, porque o que ele recebeu como um judeu, Paulo era judeu, ele veio da tribo de Benjamim, ele aprendeu exatamente como um judeu. Jesus era judeu, Jesus comemorou a Páscoa, ele também comemorava a Páscoa, porque ele também era judeu, ele era da tribo de Benjamim, ele foi ensinado por Gamaliel, então ele praticava a Páscoa, ele era judeu. Só que ele, mancomunado, tendo a cabeça feita pelos fariseus, pelos os maldosos lá, os religiosos da época, ele era, sabe, envenenado a caçar a Jesus e matá-los. Não só a Jesus, mas a todos que seguiam ele. Então Paulo não poderia estar falando que ele recebeu algo de Jesus Cristo,
de Jesus de Nazaré, porque ele não estava lá. E só quem recebeu aquele mandado ali de fazer isso em memória de mim e tal, até que eu venha, foi os 12 que estavam lá. E a palavra diz também assim, fazer isso até que eu venha. Então quer dizer, ele estava vivo, ele morreu na sexta, sábado, domingo ele ressuscitou. E ele veio, não veio? Ele veio, então era para cessar. Era para cessar, não era mais para ter a prática da Páscoa ali, entendeu? Da Santa Ceia, né? Não era mais para ter essa prática. Aí devagar a gente chega lá no contexto espiritual do texto, porque muitos podem falar assim, não, mas se era perpétuo o estatuto não poderia terminar. A gente chega lá ainda. Então, quer dizer, até que Jesus falou assim, né? Tomar e beber até que eu venha. No terceiro dia ele veio, então era para ter cessado. Era para ter cessado. Era para ter cessado para quê? Pessoal, estamos aqui de novo. Talvez vocês notem uma falhazinha aí na continuação do vídeo. É porque tivemos uma falha no engano, uns problemas técnicos, mas a gente conseguiu, né, arrumar e vamos lá de novo. Peço que vocês, né, tenham um pouco de paciência, porque todo início é assim mesmo, é meio difícil, mas a gente chega lá, né? Eu tinha parado antes, pessoal, na parte em que, né, alguns segundinhos ali pode ter uma ediçãozinha ali, tal, pode ter uma falhazinha ali no áudio ali. Mas eu estava mencionando que Jesus de Nazaré falou para os 12 ali, né, na mesa que estavam sentados com eles ali, os 12 judeus ali, os 12 apóstolos. Ele fala para eles assim, né, que era para que eles fizessem aquele tributo, o ato da Páscoa ali, tomando o suco e comendo o pão, em memória de mim, em memória dele, né? E fala assim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Entende? Paulo está trazendo, né, tá explicando ali a história ali, que quando o povo fazia aquilo lá, na semana da Páscoa ali, né, porque era uma semana que se comemorava a Páscoa, não passava disso, né, era uma semana. Que naquele determinado tempo ali, em que eles comemorariam a Páscoa, sexta, sábado e no domingo, ou seja, até que eu venha, até que Cristo viesse, né, até que houvesse a ressurreição de Jesus, ele viesse, então já não era mais para ser, né, praticado essa Páscoa com esse intuito, né, de anunciar a vinda dele, porque já teria vindo, entende? Anunciar a morte até que eu venha. Ele, no terceiro dia ele veio, então acabou. Então a gente não, eu penso assim, não podemos hoje levantar o copo, né, a tacinha de suco e o pedaço de pão e tomar isso em memória de quem está vivo e muito menos anunciando a morte de quem vive, né? Cristo reina, Cristo vive, ele não está morto. Se você faz isso, não vou dizer sã consciência, porque pode ferir, né, o sentimento de algumas pessoas, mas muitos entenderão, né? Sabedores entenderão, entendedores entenderão. Fica meio estranho, né? Parece que é um ato assim feito com discernimento, né? Mas tipo assim, não vai causar nada, muitos não sabem, muitos não conhecem, mas Deus sabe, né? Deus sabe o propósito, né, do coração, da mente. Mas a gente continua aqui. Então eu espero que mesmo com o pequeno contratempo que nós tivemos no vídeo, que na continuação do áudio e do vídeo vocês conseguiram pegar o fio da meada de novo. Que está falando que, né, era para fazer até que ele viesse, isso no terceiro dia ele veio, acabou-se, né? Acabou-se a comemoração da Páscoa naquele âmbito, até que eu venha, certo? E aí, no 27 fala assim, né?
nas igrejas me fala assim, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. As pessoas, os líderes, né, os pastores, os diáconos, quem é que faz a Santa Ceia ali, né, que está encarregado dessa Santa Ceia ali. Eles jogam essa parte na pessoa e a pessoa, puxa, aquilo às vezes inflama dentro da pessoa, causa assim um certo pavor, tal, a pessoa fica pensando, puxando na mente, nossa, será que eu fiz algo? Será que semana passada eu não fiz? Será que ontem eu não fiz? Será que mês passado eu não fiz? Nossa, no mês passado eu tomei a ceia, será que de lá cá eu não fiz nada que desagradou o Senhor? E eu vou ser culpado do sangue dele? Entende? Fica a mente golpeada. E não é isso, entende? Não é isso que Paulo está explicando aqui. Então, porque de acordo com o valor da Páscoa judaica, com o efeito, com o intuito de Êxodo 12, você entende que por isso aquele que comeu o pão e bebeu o cálice indignamente, quer dizer que se eles separassem o valor da Páscoa, o valor do presente que Deus deixou para eles lá, saindo do Egito, e esquecesse essa parte religiosa, esse reconhecimento por Deus, né, ter dado um dia para eles de felicidade, de celebração, e deixasse de se ajuntar, de congregar, de se reunir para comemorar a saída do Egito e começar a menosprezar os que nada tinham, a igreja, as pessoas, as vidas, as pessoas mais pobres, mais humildes. Estas sim, essas pessoas se encaixam nisso aqui. Elas estão bebendo o cálice, ou tomando ali a Páscoa ali indignamente. Elas não conseguem discernir o corpo, o ato, o efeito do corpo de Jesus ali na cruz e o sangue de Jesus ali na cruz. Elas não estão conseguindo discernir, elas estão só misturando com ostentação, com comer e vamos separar dele que ele é plebeu, que ele não vale nada, que ele é isso, que ele é aquilo. Nós somos os bambambam, nós temos o melhor, entendeu? Paulo está chamando a atenção deles disso, vocês estão transformando uma coisa que era santa para uma coisa sem valor algum, uma coisa inútil, vocês estão destruindo aquilo que é sagrado, entende? Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão, ou seja, pratique ali a festa, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem discernir o valor daquilo, come e bebe juízo para si mesmo. Aquele que simplesmente come por comer, desprezando aquele que está ali, é juízo para ele mesmo. Ele mesmo vai sofrer as condenações. Tanto Jesus aqui fala aqui que o Senhor ele entra ali com vamos dizer assim, com castigo, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não tão poucos que dormem. É um âmbito espiritual e um âmbito carnal, porque no início eu li ali, quem come demais, enche a pança demais e deixa alguém sem comer. Quem bebe demais, se embriaga, fica bêbado. E a pessoa lá não participou. A pessoa quer participar do valor, nessa época que Paulo está chamando a atenção do povo de Coríntios lá, que estavam participando ali. Entende? Paulo está chamando a atenção deles ali, deixa eles entrar e participar também, comer um pouquinho e beber um pouco também. Porque é para eles também. Eles querem tomar parte disso. Entende? E fala, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabendo assim, se você sabe que, se você se fizer um julgamento, não, está errado, eu não posso me ostentar na carne, eu não posso negar o alimento para aquele que está ali fora, eu não posso me isentar da fraternidade que temos em Cristo Jesus, não posso nos isentar da fraternidade. Entende? Se você sabe que é errado, então você já não cria um julgamento, um pré-julgamento contra si mesmo. É isso que é o contexto do texto.
Mas quando somos julgados, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai um pelo outro. Paulo está falando ali que quando fosse sentar para jantar em família, espere, vamos sentar todo mundo, vamos orar junto, vamos conversar um pouco e vamos começar a comer, beber juntos. Para comemorar a Páscoa, vamos comemorar juntos, não tem necessidade de ficar separado, apartado. E Paulo está chamando a atenção disso, da dissimulação do povo ali, do povo daquela igreja ali em Coríntios ali. Paulo está chamando a atenção deles acerca disso, acerca da dissimulação, do fingimento ali, que há amor, mas não há nada. Entende? Olha o que fala aqui eu marquei aqui, deixa eu ver se eu encontro, em Gálatas, um trechinho aqui que Paulo de novo está chamando a atenção. Aqui fala que Paulo repreende a Pedro sobre o que? Dissimulação, acerca de quê? Comida de novo. De mau comportamento, entende? De religiosidade exacerbada da carne, exagero religioso. Paulo está chamando a atenção disso. Paulo fala aqui em Gálatas 2:11, Paulo fala assim: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo está falando assim, que quando Pedro chegou lá em Antioquia, Paulo notou algo nele estranho, e ele se tornou repreensível naquele momento. Paulo disse, não, tem que chamar a atenção dele agora, porque ele está fazendo coisa errada. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quer dizer, Pedro estava sentado na mesa junto com os estrangeiros, comendo, brincando, dando risada, normal, comendo, ceando, vamos dizer assim. Quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, que eu creio assim que eles estavam numa outra missão, e quando eles chegaram, eles sendo judeus, Tiago, João, chegaram, e eles sendo judeus, eles viram Pedro ali no meio dos gentios, dos estrangeiros, poderia criar ali uma treta entre eles ali. Então, diz aqui que alguns da parte de Tiago chegaram, e antes disso comia com eles, com os gentios. Quando, porém, chegaram perto, afastou-se, por fim veio apartar-se e temendo da circuncisão. Quer dizer, Pedro estava ali sentado, de boa, comendo, e quando viu, levantou rapidinho da cadeira, dissimulando, fingindo, tipo assim, não estou no meio deles, fingindo da circuncisão. Circuncisão quer dizer a lei de Moisés, a lei abraâmica, sabe? A lei. Eles estavam naquele negócio de separação, circuncisão, lei de judeu, sabe? Na parte circuncisa da lei, na retidão da religiosidade. Então, e também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, fingiram juntos, se levantaram rapidinho da mesa como se eles não estivessem fazendo nada. A ponto de que o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi aquilo, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Aí Paulo, ele fala o Evangelho. Ele já não fala das Sagradas Escrituras, porque nas Sagradas Escrituras era escrito que não era lícito um judeu se misturar com um gentio. Mas no Evangelho já é o contrário. Davi menciona acho que é em 1 Salmos, Davi menciona lá assim: bem-aventurado aquele justo que não se retarda no caminho do impuro, do ímpio, que não se senta na roda dos escarnecedores. Ele estava falando que bem-aventurado era o judeu, o fiel a Deus, que não se misturava com qualquer tipo de pessoa, que se afastava do mal. Mas aí Jesus em Mateus, ele vai e entra na casa de um discípulo lá, que iria se tornar discípulo,
ou já era discípulo, ele entra na casa lá e senta lá e começa a conversar e brincar e dar risada e comer com os pecadores da época ali, com os escarnecedores. E os judeus fariseus vendo aquilo, chama a atenção deles, falam assim, poxa, como é que vocês aí, e o seu mestre senta na roda desses aí? E Jesus fala o que para ele? Diante do Evangelho. Jesus já não segue as Sagradas Escrituras. Jesus não segue a lei de Moisés. Jesus não segue, sabe, aquela religiosidade ascética da carne. Jesus não seguia aquilo. Jesus veio para pregar o amor, sabe, a misericórdia. Jesus fala assim, eu vim para os doentes, eu vim para os fracos, e não para vocês que se acham santarrões, que se acham santos, que se acham perfeitos, né? Então eu não vim para vocês, eu vim para esses aqui, os humildes, entende? Era exatamente essa parte aqui, essa forma que Paulo estava falando com Pedro. Paulo estava chamando a atenção de Pedro. Pedro, você esqueceu da missão que o mestre nos passou? Que era para a gente continuar o quê? A nos dar bem com todos, independente de religiosidade, independente de etnia, independente de religião. É para a gente continuar sentado aqui, conversando com eles, sabe? Como num só corpo. Era isso que Paulo estava falando, e Paulo chamou a atenção de Pedro, né? E Paulo ainda vai adiante, fala assim, quando porém vi que eles não procediam corretamente segundo o Evangelho de Cristo, né? Disse a Cefas, na presença de todos, chamou a atenção de Pedro perto de todo mundo. Se sendo tu, Pedro, judeu, religioso, vive como gentil, vive no meio dos gentios aqui, e não como judeu, por que tu obrigas os gentios a viver como judeu? Entendeu? Paulo está chamando a atenção de Pedro pela dissimulação, pelo fingimento. Se está todo mundo reunido ali, continuasse reunido ali, por que temeram Tiago e João que chegou depois? Por que temeram? Tinha uma falsidade no ar. Ou seja, não estavam sentados comendo na presença de Deus, na presença de Cristo. Não estavam ali. Eles estavam ali representando. Né? Pedro estava ali, conversando, brincando ali. Quando chegou os outros ali, os mais religiosos assim, ele temeu, ele ficou com medo e saiu fora. Então é exatamente isso, irmão, que Paulo está chamando a atenção também lá em Coríntios. Falando para eles assim, ó, vocês não discernem uma coisa da outra. Vocês estão achando que aqui é só comer e beber. Não é isso. A Páscoa do Senhor, a Páscoa de Deus, não é comer e beber. Tem um valor espiritual que vocês estão misturando as coisas, não é por aí. Vocês entenderam, irmãos? Que em Coríntios é isso que Paulo está falando, né? É isso que Paulo está falando. Ele está contando a história do que aconteceu lá, exatamente da forma que ele foi ensinado, exatamente do que ele passou. Eu ouvi dizer que era assim, que aconteceu. É isso que Paulo está falando aqui em 1 de Coríntios, aqui, né? 1 Coríntios 11 e 17. É isso que Paulo está chamando a atenção ali, sobre a falta de amor, falta de caridade. Não tem nada, Paulo não está incitando o povo hoje a praticar isso, por vários motivos que eu já citei, porque até que eu venha, se Cristo já veio, Cristo não está falando, futurizando a vinda dele. Cristo não está falando assim, vai tomando até que eu venha buscar a igreja, que é a tal segunda vinda, que Jesus iria vir na nuvem e tal, buscar. Não é isso, o texto não está falando disso. É um outro assunto que a gente leva. Mais para frente a gente vai citar, a gente vai conversar sobre isso também, sobre a vinda de Jesus, né, nas nuvens. É um outro vídeo que eu ainda vou fazer ainda, e a gente vai, entendeu, irmãos? A gente vai alimentando a nossa alma, o nosso espírito, e vai tirando as nuvens que, sabe, que fica na nossa mente, que fica tapando o nosso conhecimento, que não nos deixa chegar à verdadeira realidade do que está dizendo, entende? Porque, já estou terminando, querido. Porque se você ler um livro desse, literalmente, e aplicar isso na vida de qualquer um, literalmente, não dá rock. Não vira, não tem jeito. Eu vos asseguro, irmãos, que essa é a minha opinião baseada no que eu conheço, no que eu entendo do Evangelho, entende? E baseado no que é também no tempo do tempo de vida meu, no tempo que eu passei na escola estudando,
sabe, a forma de você entender o contexto de um texto, sabe, de se conjugar o verbo, entendeu? Coisas básicas que qualquer professor ensina numa sala de aula para uma criança e que qualquer pedagogo, qualquer professor deveria de, né, pegar esse livro aqui e destrinchar, falar, não, realmente esse livro aqui, ele é lindo, ele é magnífico, mas ele é um livro que conta histórias do que aconteceu, é escatologia consumada. O livro todo é escatologia consumada. O livro todo já aconteceu, não tem mais nada nele para acontecer daqui um dia, 20 anos, 50 anos, nada. Tudo já aconteceu, tudo já aconteceu. É uma falsa esperança que dão às pessoas de ficar olhando para cima e sofrendo de torcicolo, sabe, esperando o Filho do Homem vir na nuvem, Jesus vir na nuvem, resgatar a igreja que está sofrendo aqui embaixo com a tribulação do mundo, sabe, com as doenças, com a peste, com a fome, com a guerra. Isso sempre houve, desde que o mundo é mundo, sempre houve e sempre haverá, entende? É que a palavra, ela está descontextualizada, ela está fora do contexto, entende? E aí as pessoas pegam essa parte ali de que haverá uma vinda, a segunda vinda e tal, e joga na pessoa, e joga na vida da pessoa, na igreja, e aquilo às vezes pode criar o quê? Pode criar assim uma válvula de escape, né? Uma pessoa fica pensando, ai que bom, eu sofro aqui, mas em breve eu vou ver meu Jesus vindo na nuvem e ele vai me tirar de todo esse sofrimento. Sinto muito, pessoal, sinto muito. Não é a minha verdade, mas é a verdade do Evangelho, e ela só é esclarecida por aquele que busca com o Espírito Santo e para aquele que, sabe, que abre a mente, abre o coração e tenta entender, entende? Conjugar o verbo, simplesmente conjuga o verbo no tempo certo, passado, passado, futuro, futuro, entende? Presente, presente. Se você conjugar isso, você vai bem, você sai bem, você se dá bem, sabe, na vida espiritual. Agora, se você ficar naquela de que, não, isso que você está fazendo é errado e quando Jesus vier na nuvem você fica preso, você fica perturbado. E não é isso que sabe, que este livro cheio de histórias magníficas veio para deixar para a gente. Ele veio para nos trazer boas novas, ele veio para trazer liberdade, e não está havendo liberdade. Dentro do próprio né, contexto da Páscoa aqui, não há liberdade. Naquele tempo havia uma certa liberdade para eles, mas hoje em dia, no século que a gente vive, não há total liberdade. Não há liberdade alguma, a mente fica estagnada naquilo. Você entra dentro de uma igreja e hoje é Santa Ceia, e você já começa a fazer, sabe, um flashback da sua vida e sabe, e acha que tem que dar um feedback para Deus, sabe, você examina o que você fez e começa a pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoe disso. Deus já sabe exatamente o que você errou, como você errou, e você acha que por causa disso você não pode participar de algo simbólico, conforme eu disse no primeiro vídeo, que uma certa pessoa falou assim, não, mas é simbólico. O ato da Páscoa que nós comemoramos aqui, da Santa Ceia, é simbólico. Nós não podemos viver um evangelho de simbolismo. Não podemos pegar um símbolo e colocar aquilo como doutrina. Entende? A doutrina do evangelho a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus sempre foi duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não há mais nada. Não adianta falar assim, não, mas não matarás, não roubarás, não sei o que, não adulterarás. Pensa comigo. Raciocina comigo. Se você ama o próximo, você vai matar ele? Você vai trair sua esposa? Ou um empregado seu? Vai trair de uma outra forma? Você vai adulterar alguma coisa? O adulterar pode ser na vida conjugal, ou também pode ser na vida comercial, né? Pode ser de várias formas. Entende? Se você ama o próximo, você vai mentir contra ele, você vai invejar as coisas que ele tem. Se você ama o próximo e não faz isso, você já consumou o segundo mandamento, que é amar o próximo. Se você ama o próximo, você não mata, você não faz mal a ele. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, você já ama o próximo. Porque a palavra fala que sim, como você pode amar a Deus se você não ama nem o próximo que você vê? Agora, se você ama o próximo que você vê e faz uma boa ação por ele e ajuda ele, seja da forma que for,
Isso já reverte em amor a Deus, porque Deus olha lá de baixo e fala assim, olha lá, aquele me ama de verdade, por quê? Porque lá ele está ajudando o próximo. Né? Cristo não menciona em Mateus lá, que fala assim que quando me virdes, né, vocês podem entrar, né, no reino de Deus, você está separado, você pode entrar, porque me vistes nu e me cobriste, eu estava preso, foi e me visitou, entendeu? Aí fala assim, mas como? O Senhor nunca teve assim? Como assim? Aí Jesus fala assim, não, todas as vezes que você amparaste um pobrezinho, um humilde, você está fazendo a mim, entendeu? Esse é o contexto de tudo, esse é o contexto do Evangelho, essa é a doutrina do Evangelho para a nossa vida. O resto, infelizmente, é resto. O resto é uma miscelânea, pegaram tudo, bateram no liquidificador, abriram a mente da pessoa e jogou tudo lá dentro das igrejas. Jogou tudo lá dentro e aquilo tudo passa a ser o que? Uma pedra nas costas das pessoas, onde todo dia as pessoas se sentem pecadores, falhos, pó da terra, verme, se sente tudo, menos o que? Aperfeiçoado, restituído, remido, santo, tudo no efeito da cruz. Ok, irmãos? Graça e paz a todos. Termino por aqui. Espero que essa parada de vídeo não tenha, confundido o entendimento de todos, mas que tenha, agregado, somado mais, no contexto do vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida e me conhecer e quiser entrar em contato comigo, para tirar alguma dúvida, assim, de bom coração, pode entrar em contato comigo, pode fazer perguntas, aonde você vê esse vídeo, na plataforma que você vê, pode fazer perguntas. Por favor, só não venham com ataques pessoal, por favor. Se você não entende da mesma forma que eu entendo, amém, é o seu entendimento e o meu entendimento, entende? Não, a luta nossa não é contra sangue, carne e sangue, não é contra o meu irmão, não é contra o próximo, mas a luta nossa é contra os maus ensinamentos, entendeu? É contra as coisas erradas que ensinam pra gente, e aquilo enraiza no nosso coração e não nos deixa ter paz, não nos dá paz um momento sequer, entendeu? Então eu peço que quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Bateu. Fique na graça e na paz.